aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, amarra-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E no entanto, entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Primeiramente, a minha saudação aos sacerdotes que estão participando desse encontro, desse acampamento de cura e libertação. Vocês já fizeram uma prévia antes, um aprofundamento, e algumas pessoas aqui também. A minha saudação àqueles que estarão nesse acampamento conduzindo e orientando vocês, ao Dom Falcão, que amanhã, com a graça de Deus, estará conosco, e todos vocês. Eu achei interessante que esse acampamento de cura e libertação, ele começa com essa celebração da Santa Missa, justamente nesse capítulo de São Lucas, capítulo 11, do versículo 15 até o 26, que fala justamente de uma pessoa que estava possessa. Poderia ter sido uma outra passagem do Evangelho, mas justamente esse daqui. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o diabo existe. Existem autoridades religiosas que eu não sei porquê, talvez tenha perdido a fé
ou talvez tenha medo de lidar com essas coisas, que vão para os púlpitos dizer que o diabo não existe. Bem, se o diabo não existe, então não haveria motivo de ter a Santa Missa. Jesus não teria motivo de Jesus morrer na cruz para nos redimir. Não haveria motivo de vocês estarem aqui agora. Não haveria motivo de existir os sacerdotes, bispos. Não haveria necessidade nenhuma. Porque se o diabo não existe, então provavelmente Deus poderia não existir também, né? Mas o diabo existe. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 18, Jesus diz uma frase que é muito importante para o nosso entendimento. Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, se Jesus está dizendo que ele viu Satanás cair do céu como um raio, então o diabo existe. Senão não teria motivo de Jesus não ter falado uma coisa dessa. Então significa que naquele momento em que houve aquele combate no céu, e São Miguel estava à frente, Satanás, graças a Deus, ele foi derrotado e ele foi expulso do céu. Ele é chamado de anjo decaído. Foi expulso do céu. Como eu falava recentemente, não existe lugar melhor para nós vivermos do que no céu. E Lúcifer, pela soberba dele, pela inveja dele, ele quis ser como Deus, ele quis se comparar a ser Deus, ele quis ocupar o lugar de Deus, e por isso ele foi expulso do céu. E foi para onde? Para o inferno. O lugar do diabo, e os anjos que foram com ele, o lugar deles é no inferno. Porque uma vez que eles não quiseram, por vontade própria, eles não foram seduzidos por ninguém não, foi por vontade própria. Ele quis se igualar a Deus, então ele tinha que ser expulso do céu, e ele teria que ir para um lugar que é totalmente o contrário da felicidade existente no céu. Não teria cabimento, como eu falei aqui esses dias também, no acampamento passado, o demônio ser expulso do céu e ele ir para um lugar talvez melhor do que o céu. Não tinha cabimento, porque não tem lugar melhor do que o céu. Então ele foi expulso e foi para um lugar. A Sagrada Escritura, os santos padres vão nos ensinar o seguinte, que é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde o fogo queima, mas não consome. E aqui, meus irmãos, não vamos entrar em detalhes teológicos, mas como é que é? Lá queima, como é que queima? Queima ou não queima? Olha, Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. E ele disse que lá haverá um fogo que consome, que não consome, ou seja, a pessoa passa por um sofrimento de fogo tão grande, que a pessoa ela não consome, não se consome. Por exemplo, se você pega um papel e você queima, o papel é consumido. Lá a alma não é consumida. Primeiro que a alma ela é imortal, mas um dia o nosso corpo vai se unir à nossa alma,
lá no céu, se Deus quiser. Mas se fosse unir com o nosso corpo, fosse unir com a alma, lá no inferno, a coisa não vai ficar muito boa, não. Então o inferno não foi criado para nós. Diga, o inferno não foi criado para mim. O inferno foi criado para o diabo e os demônios que foi com ele. O céu foi criado para mim. Diga isso para a pessoa do seu lado, sorrindo para ela. O céu foi criado para mim e para você. Que coisa maravilhosa, né? O céu, a nossa habitação. Nós iremos conviver com Deus, viver a vida divina. Não dá para falar com palavras a felicidade que Deus tem preparado para nós. Até São Paulo ele fala isso, na carta aos Romanos, que não há felicidade maior do que essa, e a felicidade que nos espera é grandiosa, é muito grande, e Deus ele quer você lá. Vamos caprichar numa vida santa então? Para nós irmos para lá? Ao mesmo tempo que o diabo está no inferno, Deus dá permissão para que ele haja também neste mundo. É um mistério, meus irmãos. Não é que Deus diz assim, que ele quer que o diabo venha para nos pegar, não é isso. Deus dá a liberdade, para que também diante dessa ação do diabo, nós possamos dizer, eu não vou te servir, eu servirei somente a Deus. Então o diabo, ele age neste mundo, fazendo o quê? Nos tentando. A missão do diabo, guardem isso na cabeça. A missão do diabo é tentar você e me tentar, para nós desobedecermos a Deus e um dia nós irmos para o inferno que foi criado para Ele. A única coisa que o diabo quer fazer é tentar você e eu a quê? A pecar. Porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu é o pecado, principalmente o pecado mortal. Eu acho bonito, tenho visto aí nesses últimos acampamentos, as pessoas estão buscando o confessionário, e é isso mesmo. Para nós que somos católicos, graças a Deus, depois de nós termos sido limpos do pecado original no dia do nosso batismo, infelizmente a nossa natureza, ela não ficou tão forte assim. A nossa vontade, ela ficou fraca. A nossa inteligência ficou obscurecida. Então, o diabo se aproveita dessa vontade nossa que não é tão forte assim, e ele nos leva a nos tentar. Mas na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo, ele vai dizer o seguinte, que a tentação que vem a nós não é mais forte. Ela não é tão forte ao ponto de nós não suportarmos. Diga comigo, a tentação
que me vem não é tão forte ao ponto de eu não suportar. Pelas nossas próprias forças, não. Nós temos que contar com a graça de Deus. Depois você pega 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele vai dizer isso. A tentação não é tão forte assim. Então, quando o demônio vai nos seduzindo a pecar, pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Mas quando você diz assim: vinde, Senhor, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Quando você recorre a Nossa Senhora, ó Virgem Santíssima, me ajuda, porque a tentação está sendo muito forte nesse momento, vem em meu auxílio. Quando você recorre ao seu anjo da guarda, o céu vem em teu auxílio e o demônio é vencido. Então, essa história de dizer que as pessoas vão e dizem assim: eu não estou conseguindo, toda hora eu estou caindo. Deus é muito mais. Qual é a tentação? Aonde o demônio, ele tem te tentado. E ali, quando você percebe que o demônio está agindo muito naquela área sua, aí você tem que investir todas as suas forças, com oração, com jejum, recorrendo a Deus, e aí você vencerá a tentação. Chega dessa história de vivermos dizendo por aí que toda hora eu estou caindo, toda hora eu estou caindo. Não é bem assim não. Talvez você esteja caindo porque você quer, né? É que você gosta, não é? Ali na área da sexualidade, as tentações contra a pureza. Aquele filmezinho pornográfico, que o demônio diz assim: vai, assista. E depois as consequências de assistir aquelas coisas, aí vem aquele pecado que pode ser sozinho ou acompanhado. Aí o demônio diz assim: vai lá, assista agora. Aí você vai e assiste. Aí depois: agora faça. Aí você vai lá e faz. Aí você diz: ai padre, eu sou fraco. É verdade? Você tem se esforçado mesmo para não cair? Ou você está se enganando a si próprio? Porque, olha, diga aí para mim, né? É ou não é gostoso, né? É ruim? Hein? Diga para mim, é ruim? Se você disser que é ruim, eu vou dizer que você é um mentiroso. É que é bom. Aí vai lá, aí fica fazendo as vezes do demônio, porque ele quer é que você caia, ele quer é que você peque, ele quer levar você para o quinto dos infernos, ele quer levar, e ele leva você naquilo que é de saboroso e gostoso. Aqui eu estou falando na área da castidade, você pode colocar em qualquer outra área. O diabo quer que você peque. E tem uma questão, meus irmãos, é sempre aquilo que eu medito. Quando Deus vai me chamar, o demônio me seduz com a tentação, eu acabo indo, e se aquele pecado for a última vez,
perder o céu por um prazer de alguns segundos. Alguns segundinhos. E é nesses segundinhos que você poderá perder a sua alma. Vou falar de novo. Quando o demônio te tenta cair no pecado ali contra a pureza, e você diz, eu só fico caindo. Eu pergunto mais uma vez, você está lutando mesmo? Ou você está apenas dizendo isso para o desencargo de consciência sua? A tentação não vem além das nossas forças. Aí é que no Evangelho nós estamos vendo um homem, não se sabe como, ali não diz, que foi possuído pelo diabo. Então, o demônio, ele pode possuir o meu corpo, como ele pode possuir o seu. Não é que ele vai ficar dentro de você ali, não é nesse aspecto que ele tem essa capacidade de dominar, de nos dominar interiormente. E aí ele toma posse. Olha, esse corpo aqui, a única pessoa que tem posse dele é Deus. Diga comigo, a única pessoa que tem posse do meu corpo é Deus. Você sabe quando foi que aconteceu que Deus tomou posse de você? No dia do batismo. Naquele dia que aquele sacerdote, para mim foi o Padre Ângelo. No dia que o Padre Ângelo colocou a água sobre a minha cabeça e disse, José Augusto, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, o Deus único em 3 pessoas passou a habitar dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Quem habita aí dentro de você é Deus. Bata no peito de novo e diga, quem habita aqui é Deus. Mas Satanás pode habitar? Pode. É só você deixar. É só você deixar. Como é que o demônio pode habitar numa pessoa? É só ela ir dando razão para ele. Você sabia que um filme, esses filmes de terror, pode levar você a um dia o demônio tomar posse de você, do seu corpo? Você sabia que a bruxaria leva a isso? Eu vou falar de uma coisa muito simples. Eu estou falando para os católicos. Eu, como sacerdote, estou ensinando aos católicos. Você sabia que a yoga pode levar à dominação do diabo um dia de você? E está em moda, né? Tem católicos por aí fazendo yoga. A palavra yoga quer dizer união. União a divindades. Não é a união à Santíssima Trindade. É união a divindades. Você chega lá. Achei interessante que eu tenho uma sobrinha. E uma vez eu vi minha sobrinha, ela estava sentada lá novinha, tinha 8 anos de idade. Quando eu entrei no quarto, estava ela lá sentada,
com as pernas daquele jeito e assim. Eu olhei assim e disse: o que é que você está fazendo? Ela disse: meditação. Aprendeu aonde? Onde que aprendeu? Algum filme. Os filmezinhos que tem por aí. Você só vê o pessoal tudo assim. Aí eu disse: vem cá. Nós católicos, nós não nos colocamos diante de Deus dessa forma. Dá para entender a forma, né? Nós nos colocamos, minha filha, minha sobrinha, diante de Deus assim, ó. É assim que nós nos colocamos diante de Deus. Em adoração. A meditação não é de um ponto vazio. Quando Jesus disse que nós devemos entrar no quarto e rezar, e fechar a porta, e orar ao Pai, não é isso que ele disse? Orar a quem? Ao Pai que está no céu, e que se torna presente ali no nosso meio. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que a nossa inteligência deve se voltar a uma pessoa, a Deus, o Deus Trino, de maneira especial a Jesus Cristo. Não é você chegar lá e colocar a sua mente num ponto, um ponto vazio. Olha só, um ponto vazio. A nossa oração, ela não vai num ponto vazio, ela vai na Santíssima Trindade. Aí o que é que o diabo faz? Ele diz assim: um ponto vazio. Você não precisa pensar nele, não. Você tem que pensar num ponto vazio. Aí você fica pensando nesse ponto vazio, para eliminar do seu corpo todo tipo de dor, ou sabe lá o que mais. E aí você, com o passar do tempo, um mestre vai aparecer, porque você começa a emitir aqueles mantras. Tem uns que é assim, olha. Para você falar com Deus, você precisa ficar. Parece boi. Aí vai falando aquelas frases. A quem? Se é um ponto vazio, você está falando com quem? Se não é com Deus, está falando com quem? O tempo vai passando e a pessoa começa a ouvir vozes. E essas vozes, ela começa a comandar ela. Mas que vozes são essas? Se não é Deus? Ele fala de uma divindade que existe dentro de nós. Divindades. Que divindades é essa? Dizem que os budistas chegam assim para o outro e dizem assim: eu saúdo o Deus que está em você. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Olha, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Então é um outro Deus que está em você ou é o mesmo Deus que está aqui? Não, o Deus que habita dentro de mim é o mesmo que habita dentro de você. Não são deuses diferentes. É o mesmo que nós recebemos no batismo. Aí começa a dizer o seguinte, nessas tais meditações: Deus é tudo.
Deus é tudo, meus irmãos? Hein? Meu Deus do céu, Deus é tudo? Então, Deus é o cachorro? Deus é o gato? Deus é a árvore? Por que vocês estão dizendo que Deus é tudo? Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Mas Deus não é a árvore. Ou senão você é Deus, então agora, se Deus é tudo, você é Deus, vou me ajoelhar diante de você. Estão vendo o que é que essa meditação vai fazendo? E aí a pessoa ela vai dando brecha, e com pouco dia, sem ela perceber, ela está conversando com uma tal divindade que não é Jesus Cristo, porque não se fala em Jesus Cristo. E ela vai se abrindo, até que tome posse dele. Ou vocês acham que não? Essa é a pura verdade. Tem muita gente aí que pela yoga o demônio possuiu. Eu gosto quando vocês fazem esse silêncio, porque isso significa que vocês ficaram impactados com a verdade. Um outro meio, né? Lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não consulteis os espíritas. Estou falando para os católicos. Se os espíritas querem continuar na vidinha dele, pode continuar. Eu só estou dizendo que nós católicos não devemos ir atrás dessas coisas, porque Deus está dizendo que não é para nós irmos. Então, se Deus não está dizendo que não é para nós irmos, nós vamos? Não, nós não vamos. Não consulteis os espíritas. Aí você chega lá, vai atrás de um médium e diz assim: eu quero conversar com meu avô, porque eu estou com tanta saudade dele. Nós não conversamos com os mortos, nós conversamos com Deus. Quem são esses mortos então? Se em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte, que logo após a nossa morte, nós morremos uma só vez, e depois da nossa morte nós somos julgados, nós seremos julgados por Deus, nós não vamos voltar. É inadmissível um católico ir atrás de conversinha com o avôzinho que já morreu. Me desculpa usar a expressão avôzinho, não é desprezando não. O seu avô que já morreu porque você está com saudade, vai lá conversar com ele. Deus abomina. Levítico 19, 31. Olha, se você está se sentindo ofendido, não fica comigo não. Vai brigar com ele, vai brigar com Deus. É com Deus que você deve dizer: não concordo com isso. Vai brigar com ele. Aí nessa, consulta aqui, consulta ali, eles não creem que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é um grande ser iluminado. Não, Jesus não é um ser iluminado. Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí, com o passar do tempo, depois de consultas atrás de consultas, uma consulta atrás da outra, quando pensa que não,
o diabo domina. Porque a missão dele é tirar você de Deus. Estão entendendo? Se você acha que isso é brincadeira, então continue fazendo para você ver. Mas não é para você fazer não, mas se você quer continuar, continue. Você vê o que vai acontecer com você. Aqui quem manda é Deus e quem habita aqui é Deus. Diga, aqui quem manda é Deus. E quem habita aqui é Deus. Eu sou templo da Santíssima Trindade. Esse Deus que se revelou e que veio no meio de nós. Isso é um pecado grave. Você que diz que crê em Deus, na sexta-feira você vai consultar. No livro do Deuteronômio, se eu não me engano, é o capítulo 26, versículo 26. Lá vai dizer assim: o que Deus revelou, cabe ao homem saber. Mas o que Deus não revelou, não cabe ao homem ficar vasculhando, ficar o homem procurando saber. Então para quê? Se nós temos um Deus que cuida de nós, para que ficar atrás de pessoas que estão prevendo o meu futuro, que diz que o meu futuro vai ser assim? Olha, nem Deus disse o que é que vai ser do meu futuro. A única coisa que Deus disse é que eu preciso ir para o céu. Isso sim, Ele falou. E que eu preciso ser santo. Porque sendo santo, o meu futuro vai ser estar com Ele. Esse é o meu futuro. Agora ficar consultando quem? Se a mulher coloca a mão e diz assim: abra a sua mão aqui que eu vou falar do seu futuro. Você é Deus, é? Ah, você veio. Aí você pergunta para ela: você veio do céu? Não. Porque alguém aqui veio do céu? Hein? Isso, nós não viemos do céu, nós iremos para o céu um dia. Porque nós não existíamos e Deus nos criou. Quem veio do céu foi Jesus Cristo. Aí depois você pergunta, ela vai dizer não. Aí depois você pergunta: você se encarnou no seio da Virgem Maria? Não. Você padeceu sob Pôncio Pilatos? Não. Você morreu? Claro que não, não morreu ainda. Você ressuscitou o terceiro? Não. Você subiu aos céus? Não. Então, você é um charlatão, um mentiroso, porque o único que pode prever o meu futuro é Deus. Você não é Deus, você não é Jesus Cristo, então eu não preciso ir atrás de você. Mas se você entra nesta caminhadazinha aí, e vai consultando, e vai dizendo: mas quem é que está... Pergunte para ele quem é que está, ou para ela, quem é que está dizendo para você a respeito do futuro, do que vai acontecer com você. O meu futuro está na mão de Deus, diga. Está nas mãos de Deus. Eu pertenço a Deus. O diabo existe. Ele quer a tua alma. Ele quer a minha alma. E ele vai oferecer coisas materiais. Para que você possa segui-lo. Eu vou terminar a homilia, que já está prestes a acabar o tempo. Uma vez, uma moça veio conversar comigo. E ela dizia assim para mim: padre, eu estou muito preocupada
com a alma do meu pai. O meu pai morreu recentemente, padre. Sim, então, mas por que você está preocupada com o seu pai? Ela disse assim: no passado, o meu pai, ele fez um pacto com o diabo. Eu não sabia, padre. E ele disse para o diabo o seguinte: que se o diabo desse tudo que fosse de material, fazenda, riqueza, dinheiro para ele, a alma dele pertenceria ao diabo. A nossa alma sempre vai pertencer a Deus. Mas ele fez esse pacto. E realmente, com o passar do tempo, esse homem do nada foi enriquecendo, foi tendo propriedades aqui e propriedades lá. Depois de muitos anos, ele começou a dizer para a filha: filha, ele está me chamando. Aí a filha disse: quem, pai, que está me chamando? Ele está me chamando. O diabo. Aí ela disse: para com essa história, pai. Aí ela disse, ela dizendo, né? O pai dela: não, minha filha, eu fiz um pacto com ele. E disse para ele que se ele me desse todas as riquezas do mundo, a minha alma seria dele. E ele está me chamando, minha filha. Passados uns dias, ela encontrou o pai dela enforcado, nu, enforcado, e com aquela estrela lá que simboliza o bode, riscada bem na frente dele. E ele morreu assim. Cuidado. Cuidado com os lugares aonde você está indo. Muito cuidado. O templo, ou seja, o lugar aonde nós católicos vamos, tem que ter um altar, tem que ter o crucifixo, tem que ter o ambão da palavra, aonde Deus nos fala, e tem que ter um sacerdote vestido assim como eu estou. É esse que nós consultamos. Vocês estão entendendo? Nada de ir atrás de pessoas com turbante na cabeça. Nada de ir atrás de pessoas vestidas tudo de branco. Nada de ir atrás de pessoas fumando charuto. Nada de ir atrás de pessoas que fiquem em volta de uma mesa evocando os espíritos. Esse não é o lugar do católico. O lugar do católico é na igreja católica. Você entendeu? Nós somos de Deus. Nada de ter aquele gordinho lá, o gordo, e ficar passando a mão na barriga dele. Vocês sabem quem é o gordo? Vocês entenderam? Porque se vocês forem nos lugares que são contrários ao que eu acabei de narrar para vocês, um dia ele vai achar, o diabo, ele vai achar que você é propriedade dele.
e nós somos propriedades de Deus. Nós somos de Deus. Então, se na tua casa você tem o gordinho careca, joga fora, quebra. Se na tua casa você tem aquela pirâmide, tem a pirâmide, o pessoal fica lá embaixo para captar energia, não tem? Tira, nós não precisamos disso. Nós temos Jesus Cristo. Nada de ficar andando com as mulheres, principalmente, né? Com alho dentro, por dentro. Nós não precisamos de alho, só para comer. Nada de colocar ferradura em casa. Nós não precisamos disso. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o diabo nunca vai ter poder sobre nós. Confissão mensal, pelo menos, Eucaristia, leitura da Sagrada Escritura, devoção à Santíssima Virgem Maria, vida com Deus. E o demônio jamais tomará posse. Incline a sua cabeça por um momento e feche seus olhos. Pense em Jesus Cristo agora. Pense naquele que desceu do céu para nos salvar. Pense naquele que morreu na cruz e derramou o sangue. E na cruz, Ele nos reconciliou com o Pai. Na cruz, Ele venceu o diabo. Na cruz, Ele matou o pecado. É nele que nós devemos pensar e que nós devemos nos colocar. Ele veio do céu. Eis o conteúdo da nossa oração. O centro da nossa oração é nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que vier fora disso vem do maligno. Nós não precisamos abraçar as árvores para buscar energia nela. Nós só precisamos de Deus. Ele é o centro da minha casa, da sua casa. Ele é o centro da nossa vida. E ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder para sempre. Tudo por Ele e com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não permitais, Senhor, que nós nos enganemos com as astúcias do diabo que quer nos tirar de Ti, meu Deus. Porque o Senhor veio do céu para nos salvar.
E o que o diabo quer é nos destruir, roubar de Deus, nos destruir e matar. Repita de novo comigo: eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. Olhem agora para a imagem de Nossa Senhora, que está aqui na nossa frente. E como o diabo, ele quer fazer de tudo com que nós nos afastemos. E ali na imagem de Nossa Senhora das Graças, vocês podem observar, ela está pisando na cabeça do diabo. Peçamos o auxílio de Nossa Senhora para nós não cairmos no pecado. Diga comigo: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Amém. Eu me orgulho de ser católico. Tenho orgulho, eu sou. O orgulho é um pecado. Mas quando eu digo assim, eu me orgulho de ser católico, é graça. Como é bom ser católico, como é bom ter Jesus Eucarístico, como é bom ser de Deus. Parabéns para você, por você ser católico. Não abandone a Igreja Católica. Não abandone. Chegando ao nosso momento de ofertório, coloque então diante desse altar a sua vida, o seu coração e a alegria de ser católico, de celebrarmos o Cristo